Bom dia, Thanks God Every Day, de volta nessa segunda-feira, depois de uma semana longe de vocês, voltei. E essa semana, hoje vamos falar sobre emagrecimento, né? Sempre na segunda-feira nós temos dedicado a falar sobre emagrecimento, mas não emagrecimento comum, como a gente sempre fala, mas o emagrecimento à luz da palavra de Deus. O que Deus pensa, o que Deus tem para nós em relação ao nosso corpo, né? Bom dia, Su, chegando aí, bom dia todo mundo que está chegando. E nós vamos falar sobre isso hoje. Toda segunda-feira nós vamos despertar um pouco mais para a gente entender o que Deus quer para nós em relação ao nosso corpo físico, né? Em relação aí a emagrecimento. Acabei também rebelde aqui, mas até o final da live ele se comporta. E nós vamos ler hoje, para inspirar a nossa conversa, nós vamos ler um versículo que eu sou especialmente apaixonada, que é Romanos 12, versículos 1 e 2, né? Então vamos lá, pedir o socorro aqui pro meu óculos. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, Ivone, tô de volta aqui, né? Algumas pessoas me falaram, André, tô sentindo falta demais de sua live e tal. Eu também senti muita falta. Foi uma semana, né, que eu fiquei, depois de um ano fazendo live todos os dias de segunda a sexta-feira, né, mais de um ano, que fevereiro fez um ano. Eu tirei uma semana, eu estava na casa dos meus pais e por eles serem idosos e tudo, eu não quis quebrar a rotina deles. Foi só por isso, né? Mas essa passagem eu gosto dela de maneira muito especial. Bom dia, Nancy, seja bem-vinda. Porque fala de não conformar. E eu falo, André, o que tem a ver isso com emagrecimento, né? Tem tudo a ver. Na verdade, nós estamos sendo bombardeados no dia a dia com ideias que são contrárias à vontade de Deus. E sempre quando a gente fala assim sobre Deus, sobre espiritualidade e tal, sempre a gente vai muito para o lado espiritual, o que tá certo, tá perfeito, só que é como se nós estivéssemos validando a ideia de que o corpo não é importante. Então eu já vi muitas pessoas que são bastante espirituais, pessoas que buscam muito o espiritual, e isso, é claro, é a razão de tudo, é o mais importante da vida, mas se o corpo não fosse importante, nós não estaríamos aqui na Terra tendo essa experiência num corpo. Se não fosse importante, Deus não nos deixaria aqui, espirituais que somos, seres espirituais que somos, não nos deixaria aqui nessa terra onde tudo se vive através do corpo. Então o nosso corpo, ele tem uma importância muito grande para nós. Na verdade nós somos, bom dia Socorro, seja bem-vinda, nós somos corpo, alma e espírito. Alguns gostam de falar mente, né? Tá tudo certo. Corpo, mente e espírito, corpo, alma e espírito. Eu falo alma, que é dentro do meu entendimento, a mente, as emoções, os pensamentos, está dentro da alma, né? Que é esse corpo aí. E o nosso corpo físico, ele é fundamental dentro dessa nossa experiência, né? Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda, lindona. E às vezes nós, para sermos espirituais, ou pior, para parecermos espirituais. Isso é muito forte, né? Bom dia, quem tá chegando aí, sejam bem-vindas, meninas. Para parecermos espirituais, nós tiramos a importância do nosso corpo. E eu realmente fico um misto de chocada e triste quando eu vejo, por exemplo, líderes espirituais, de várias denominações diferentes, né? Líderes espirituais com excesso de peso, com obesidade, bom dia, Elza, com obesidade e pior, com doenças que são resultado de uma vida com obesidade. Então é muito comum a gente ver, né, líderes religiosos, por exemplo, com pressão muito alta, com diabetes ou pré-diabetes, né, ou com infarto, derrame, tudo isso que na maioria das vezes é resultado de estilo de vida errado no corpo, né? Então isso eu tô falando de líderes religiosos, mas qualquer um de nós pode passar por esse mesmo erro, né, esse equívoco, né, de achar que o nosso corpo não é importante. Tem pessoas que às vezes não
valorizam tanto espiritual, mas valorizam muito a questão acadêmica, a questão da inteligência mesmo, né? Aí das letras e dos números, né? Não as outras inteligências, mas valoriza muito a questão mental. Estudam, graduam, pós-graduam e buscam muito isso e leem muitos livros, e isso também é bacana. Ontem ainda fiz um reel sobre alguns livros, eu sou uma leitora incorrigível, eu amo ler, mas isso tudo é bom. Mas nada disso justifica nós dizermos que o corpo não é bom. Então por que a mente, a inteligência, tudo isso é tão importante e o corpo não seria? Por que viver no espírito é tão importante como realmente é e o corpo não seria? Então isso tudo vem, essa é a conversa, né, que nós vamos ter aqui hoje. Isso tudo vem para tirar a vida plena. Então isso é o que nós chamamos de sofismas, né? Bom dia quem está chegando aí. São sofismas. O que são? O que é um sofisma? É uma mentira repetida tantas vezes que ela se torna, na nossa realidade, uma verdade. E um sofisma muito comum é dizer que o nosso corpo ele tem uma importância secundária, né? Tem uma importância secundária. Então, o que Deus tem para nós em relação ao nosso corpo? Essa é a discussão de hoje, né? O que Deus tem para mim, para você em relação ao nosso corpo? O que Deus tem para mim, para você em relação a qualquer área da nossa vida é o que nós chamamos de vida plena, ou vida abundante, ou uma vida épica, ou uma vida surreal, ou seja, tudo que é acima do normal, que é muito além do que nós podemos imaginar. Isso é o que Deus tem para qualquer área da nossa vida. Então a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se pôde passar, né, para nossa cabeça o que Deus tem para nós. E será que isso está falando só da vida espiritual? A passagem não fala sobre isso, né? Na verdade, Deus tem sonhos grandes para nós, e em todas as áreas. E por que será que nós excluímos, na maioria das vezes, o nosso corpo? E aí nós justificamos. Então, eu estou acima do peso, estou com muita gordura abdominal, eu nem tenho energia, minha saúde está debilitada, eu tô envelhecida, né, antes da hora, e tudo isso, não, está tudo certo, porque na verdade Jesus está voltando, porque na verdade o que me importa é a minha mente, é os estudos que eu tive. Então isso é um engano, porque uma coisa não tira a outra. Então nós somos corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito, se você preferir, mas nós temos o direito, como filhos, até essa completude. Jesus, quando andou aqui na terra, disse: é chegado o reino dos céus. E o que significa chegar ao reino dos céus? É a plenitude. Jesus trouxe para nós o que o Deus Pai já tinha feito, né? Junto, Pai, Filho e Espírito Santo, lá desde Gênesis. Em Gênesis 1 diz que tudo foi feito e colocado debaixo do domínio do homem. E o corpo sairia disso por quê? Não sai, né? Então nós temos que ficar atentos. Usadinha aqui, mas acho que já voltou. Então o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo onde nós temos muitas vozes. E quais são essas vozes, né? Nós podemos dizer, para resumir, que nós temos 4 vozes que nós podemos ouvir o tempo todo, nós podemos estar ouvindo o tempo todo, e são essas vozes aí que está o perigo. A voz principal, mas a menos ouvida, é a voz de Deus. E eu acho tão interessante quando pessoas que ouvem tudo o tempo todo falam comigo assim, que eu sempre falo, né, Deus me falou. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar isso, eu sei que muitas pessoas estranham, né? E eu falo, ó, Deus me falou tal coisa. E assim, eu posso ler o pensamento de algumas pessoas quando acham absurdo eu falar isso, né? Teve um que falou: André, você é muito cara de pau, como é que você fala um negócio desse? Deus te falou, Deus fala com você. Não posso mudar nada, né? Deus fala com todo mundo. Só que eu ouço. É só essa a diferença. Deus fala com todos os seus filhos. A diferença é que eu ouço, então. Você, né, a pessoa que estava questionando. Se você acha estranho, não é porque Deus falou, é porque eu ouvi que você está achando estranho, né? Então, a voz de Deus, Deus fala, sempre falou, sempre fala e sempre falará, até a volta. Então, Deus fala, mas essa, infelizmente,
é a voz menos ouvida, é a que a gente menos ouve, é a voz de Deus. Imagina que loucura que seria a nossa vida, loucura no sentido de vida plena, né? Se nós ouvíssemos o tempo todo a voz de Deus, mas infelizmente ainda não está acontecendo assim. Nós ouvimos muito pouco, mas essa voz ela é presente. A segunda voz que recebe muito mérito é a voz do inimigo de Deus, a voz de Satanás. Satanás fala? Com certeza fala. Mas ele não fala tanto quanto as pessoas pensam, não. A voz que mais fala, tem hora que Satanás nem entra no jogo, porque não precisa, né? Porque a gente mesmo tá fazendo coisas que ele poderia fazer. Olha só que coisa louca. A voz muito ouvida é a voz dos outros, que a gente ouve com muita frequência. É interessante, né? Trabalho com emagrecimento, né? Então as pessoas falam assim... nossa, André, eu tava tão animada e tal, mas depois todo mundo ficou falando tanta coisa, que eu tava ficando magra demais, feia demais. Interessante. A pessoa tava com excesso de peso, sobrepeso ou com obesidade, e ela entra num processo para emagrecer. No primeiro momento, as vozes dos outros muito bem, vai lá, vai dar certo. Quando a pessoa, mulher, né, principalmente, quando começa a emagrecer e dá certo, logo tem as vozes, essas vozes aqui são dos outros, né, das amigas, dos parentes, às vezes até do esposo, da esposa, alguém que está bem próximo, mas normalmente são das amigas, né? Que diz, você tá ficando sem perna, tá ficando sem bunda, tá ficando feia, tá magra demais. Então a pessoa tá ali buscando uma qualidade de vida, buscando a excelência nessa área da vida, e logo vem a voz dos outros dizendo, cuidado, você está exagerando. Então se a pessoa, por exemplo, ela bebia todas, de repente ela já está evitando, não está querendo beber, aí logo vem um amigo e fala, você está exagerando, hein? Você está focada demais nesse negócio de emagrecimento. Ou então a pessoa comia doce enlouquecidamente, igual eu comia, né? Eu era muito louca em cima de doce. E aí quando você não come o doce na reunião de família ou de amigos, logo vem as vozes e diz, muito cuidado, você está exagerando, você agora só pensa em dieta, você está ficando muito vaidosa, cuidado com isso aí, viu isso aí? Tudo demais sobra. Então as vozes dos outros, elas são presentes muito mais do que deveriam, e o pior não é ela ser presente, ela é muito mais ouvida do que deveria. E uma voz terrível, né? Ontem eu até sugeri um livro falando sobre isso, que é da Joyce Meyer, que fala que é aquele livro... Nossa, o livro está aqui por perto. O Campo de Batalha da Mente. Lembrei. O Campo de Batalha da Mente. Até sugeri ontem essa leitura, né? Estou fazendo uma releitura dele. Então, na verdade, o tempo todo nós estamos com as vozes aqui dentro, as nossas próprias vozes. Vozes que você pensa que é dos outros ou que é do inimigo de Deus, pode ser a sua própria voz. E essa voz, na maioria das vezes, ela não é uma voz positiva. Ela é uma voz negativa, focada em quê? Focada em nos proteger, porque nós já quebramos a cara no passado. Em relação ao emagrecimento, por exemplo, vamos supor que eu tinha ali uma obesidade, eu perdi 20 quilos e fiz bacana e tudo, e eu voltei tudo esse peso. Uma experiência doída. Então a minha própria voz, a voz da minha experiência, que não deu certo, aí ela fala comigo, muito cuidado. Né? Você já sofreu e você viu que não adiantou nada, né? Então por que você vai fazer isso de novo? Só que não fala você, eu, né? Nossa, acho que eu tô fazendo besteira. É sempre na primeira pessoa. Tanto o inimigo de Deus usa a primeira pessoa, como nós também, a primeira pessoa. Então a gente confunde a voz por conta disso. E aí a gente começa a falar conosco mesmo, né? Muito cuidado. Você lembra que você já sofreu tudo isso e não adiantou nada? Você lembra que você estava indo tão bem, mas depois não chegou no seu aniversário, ou chegou no final do ano, ou qualquer coisa assim, tudo que você fez, você perdeu? Você lembra que você gastou muito dinheiro com isso? Você lembra que você já investiu muito e você perdeu tudo que você investiu, porque você está pior do que você estava? Então essas vozes, elas vêm para quê? Para nos confundir ou para nos proteger. Né? Se vem do inimigo de Deus, ela vem muito simples, ela vem para roubar, matar e destruir. Mas se ela vem de nós mesmos, ela vem para nos proteger de uma dor que nós já vivemos no passado. Então nós temos que ter cuidado e ter discernimento em relação a essas vozes. E para fechar a nossa conversa, eu quero trazer algumas frases, porque tem umas frases muito prontas, que se a gente estiver atenta a essas frases, já ajuda muito a gente identificar essas vozes e entender que essa voz, ela não, se ela for confrontada com a palavra de Deus, ela vai perdendo a força. Mas se nós não confrontamos com a palavra de Deus, nós corremos o risco de achar que essa voz ela é boa para mim, porque ela está me protegendo ou está querendo o melhor para mim, né?
Uma voz muito comum é o seguinte, sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre cuidar do corpo, isso não é importante. Isso nós já falamos um pouco no início da nossa conversa, né? Mas é claro que isso é importante. Se o nosso corpo físico não fosse importante, Deus não nos daria um corpo físico. Nós viveríamos todos como seres espirituais simplesmente e só teríamos o espírito. Então, se Deus entregou para mim e para você um corpo, uma carne, é para levarmos essa carne a evoluir. Evoluir como? Fazendo escolhas melhores. Cada vez que eu quero comer uma coisa, que eu quero exagerar em alguma coisa, eu quero beber alguma coisa que não é legal, eu quero usar qualquer coisa para o meu corpo que não seja legal, pode ser desde um inocente pedaço de bolo a mais, um segundo pedaço de bolo talvez, até uma droga ilícita, não importa. É porque nós às vezes queremos dizer que umas coisas podem e outras nem são tão más assim, para continuar no erro. Por exemplo, eu sou muito rápida para falar da droga ilícita ou da bebida alcoólica, mas eu sou permissiva com o segundo pedaço de bolo, que é justamente o que está me levando a perder peso a ganhar peso e perder saúde. Então não importa o tipo do meu problema, se é álcool, se é droga, ou se é comida, ou se é simplesmente aquela preguiça de não querer sair do sofá para fazer uma simples caminhada. Qualquer uma dessas coisas, estou falando de corpo. Preguiça física, excesso de comida, bom dia Jandira, bebida ou então uma droga ilícita. Todas essas aqui vêm para me segurar longe da vontade de Deus, qualquer uma delas. E é muito fácil eu falar, apontar o dedo para quem usa uma coisa que eu não uso e continuar no meu excesso. Então Deus quer me tratar no meu excesso, Deus quer te tratar no seu excesso. E não importa que tipo de excesso que é, não tem um mais bonito nem mais feio que o outro, são excessos que Deus quer tratar isso dentro de nós, né? Então é importante sim, e quando eu domino sobre isso, eu estou entrando no governo da minha vida. Muitas vezes é preciso, e eu faço isso com frequência, né? Eu tiro alguma coisa da minha vida, não é que eu sou zero nada, mas eu gosto mesmo, hoje mesmo eu fiz um compromisso com Deus hoje cedinho, eu vou tirar algumas coisas por algum período, eu tiro isso, mas você fala, Andréia, você tem algum excesso? Às vezes não é nem excesso, mas alguma coisa que eu estou fazendo que eu tiro só para mostrar quem está no governo. Eu preciso saber que eu estou governando em cima do meu próprio corpo, né? Da minha carne, né? Então isso é importante sim. Outra frase que é muito comum é: eu não consigo. Gente, eu trabalho há 14 anos com emagrecimento e eu garanto pra você, sem medo de errar, qualquer pessoa consegue. É porque quando a pessoa fala eu não consigo, ela tá achando que pra alguém é fácil. Não, é difícil pra todo mundo, mas como eu falei, pra uns é difícil tirar a cerveja, pra outros é difícil tirar o doce, pra outros é difícil tirar o pão, outros é difícil tirar o arroz, outros é difícil fazer uma atividade física. Cada um tem seu difícil, não é fácil pra ninguém. Então quando eu falo eu não consigo, dentro de mim eu estou entendendo que para alguém é fácil, mas que para mim é difícil. Não, qualquer pessoa consegue. E eu garanto, dentro da minha experiência, qualquer pessoa pode ter o corpo que quiser. Eu já vi transformações assim inacreditáveis. Sim, só porque a pessoa começou e terminou. Então o que vai me levar para onde eu quero, dentro da saúde do meu corpo, é começar, continuar e ir até o final. É isso que vai trazer para minha vida, né? E outra frase muito difícil, muito fácil, igual essa segunda aí, é difícil demais. Então quando eu falo é difícil demais, eu estou imaginando isso, que para alguém é fácil. Não, sempre é difícil, só que é o seu difícil. Aí às vezes eu vou conversar com alguém e falar, não, mas pra mim não gosto de doce. Mas cai de boca no macarrão, cai de boca no pão. Então para você, doce não é problema, mas se macarrão é problema, nós estamos no mesmo barco. É tudo a mesma coisa, né? E uma outra frase, para terminar a nossa conversa de hoje, uma outra frase é: eu não mereço ou eu não preciso. Às vezes o não mereço, ele vem disfarçado de eu não preciso. Eu não preciso de estar magra para meu marido me amar. Eu não preciso estar magra para estar feliz. Eu não preciso estar magra para me sentir bem. Isso tudo são disfarces de uma outra frase, que é: eu não mereço ser magra. Eu não mereço ter a saúde compatível com a minha idade. Eu não mereço. Mas como eu não mereço fica muito feio, eu falo: sou gorda, mas sou feliz. Meu marido me ama desse jeito, ou seja, eu não preciso. Então são frases que afastam a gente da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Para fechar nosso raciocínio, eu só deixo uma última conversa para vocês.
Não importa o que você fez até aqui. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantos anos ou quantas décadas você esteve no caminho errado. Não importa se você veio de uma família que faz tudo errado em relação à saúde e a peso. Não importa. O que importa é uma decisão que você pode tomar hoje, agora. E a partir de hoje você começa a contar uma outra história. Você vai contar talvez essa história daqui 1 ano, daqui 2 anos, pode ser daqui 3 anos, não tem nenhum problema. O mais importante é que hoje você decide construir uma história nova e deixa para trás, como diz a palavra de Deus, as coisas que para trás ficam. Muito bom estar com você de novo aqui. Amanhã estou aqui te esperando no Thanks God Everyday de terça-feira.